Olá pessoal, tudo bem? Eu vou corrigir aqui a primeira prova desse segundo trimestre, né? Até para vocês poderem estudar aí para a prova de recuperação trimestral ou até para vocês quiserem estudar aí, né? Só para dar uma reforçada aí nos conceitos, tá? Então, a nossa primeira avaliação, né? A primeira questão, lembrando que a prova era sobre conjuntos, tá? Então, a primeira questão é: escreva os conjuntos abaixo na forma tabular, ou seja, usando aqui as chaves. Então, letra A. O conjunto A representado pelos números naturais múltiplos de 5 e menores que 50. Lembrando que o conjunto A ele é formado, segundo o exercício do enunciado aqui, por números naturais. Então, o primeiro número natural é o zero, tá? Mas ele pede também que, além de natural, seja múltiplo de 5 e menor que 50. Então, tem três regrinhas aqui. Tem que ser natural, múltiplo de 5 e menor que 50. Então, o zero, ele é um múltiplo de 5. Por quê? Um múltiplo significa o produto ali, o resultado, né, o produto da tabuada. Então, 0 vezes 5 é 0. 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 5 é 10. Isso são múltiplos. Então, como eu estou na tabuada dos 5, eu vou escrever os números aqui até chegar, né, num número menor que 50. Então, 25, 30, 35, 40, 45 e o próximo seria o 50. Mas como ele quer os menores que 50, eu vou até o 45. Se ele pedisse menores ou iguais a 50, eu iria até os 50, ok? Depois da letra B, o enunciado diz o seguinte: o conjunto B é representado pelos números primos pares. O que são números primos? Números primos é aquele número que é divisível por ele ou por 1. Tá? Então, o único número par primo que nós temos é o número 2. Por quê? Né? Porque o 3 é ímpar, o 4 não é primo, porque o 4 é divisível por 2, por 4 e por 1. Tá? Então, qualquer outro número par, ele é múltiplo de 2, mas o 2 é o único que é múltiplo só de 2 e de 1. Ok, gente? Bom, questão número 2. Sabendo que usamos os símbolos de pertence, isso é importante, né? De pertence e não pertence, na relação entre elementos e em conjuntos, preencha as lacunas abaixo conforme a relação correspondente dados os conjuntos. Então aqui nós temos dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Então o conjunto A é formado por 3, 4, 6 e 7, né? E 9. E o conjunto B por menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, o 3 a gente consegue ver que ele pertence, né, ao conjunto B. O 7 pertence ao conjunto A. O menos 1 pertence ao conjunto B. O 6 ele pertence ao A. O 6 ele não pertence ao B, porque ele não está aqui no B, né? E o 2 não pertence ao A, porque ele não está lá no conjunto A. Ok? Não pertence. Agora a questão número 3. Na questão número 3, né, a gente tem que analisar o que o diagrama de Venn. Então nós temos aqui no diagrama ao lado, A, B e C, são três conjuntos não vazios. Então ele está dizendo que dentro desses conjuntos, apesar de não ter nada aqui, né, eles não são vazios. Então eles têm alguma coisa aqui dentro, tá? Pode ser qualquer tipo de elemento. Você botar umas bolinhas aqui sem problema nenhum. Ó, ok? Associe verdadeiro e falso a cada uma das seguintes sentenças. Ok, então vamos ver. A está contido em B? Bom, a gente pode ver que todo o conjunto A está dentro do conjunto B, então isso é verdadeiro. Da mesma forma, o C está contido no B. Ok, verdadeiro também. B está contido em A? Não, ó, notem que o conjunto B ele não está dentro do A, porque eu tenho elementos aqui que não estão em A. Então, falso. A está contido em C. Não, porque ele está, obviamente, eles não têm nada em comum, né? Então, falso. B não está contido em A. Ok, B não está contido. Verdadeiro. E o A não está contido em C também é verdadeiro, porque realmente ele não está dentro ali. Ok, pessoal? Então, próximo exercício, exercício número 4. No exercício número 4, nós temos alguns conjuntos. Ó. Então, sendo A igual a 0, 1, 2, 3, 4 e o B 0, 2, 3, 5. Lembrando que esse tipo de conjunto, nós chamamos eles de conjuntos finitos, porque eles têm fim.
E também nós chamamos eles de conjuntos discretos. Por quê? Porque eu consigo ver exatamente cada elemento dele. Tá? Já o conjunto C, que é dado aqui, ó, ele está em forma de propriedade. Então, a gente vai escrever em forma tabular. Então, x pertence aos naturais, ok? 0, 1, 2, assim por diante. E x é um número par menor que 10. Então, só os números pares menores que 10. Então, o 10 não entra, né? Porque tem que ser menor que o 10. Já o conjunto D, que aparece aqui, é um número ímpar compreendido entre 4 e 10. Quem são os números ímpares, né? Compreendidos entre 4 e 10. Então, 5, 7 e 9. Fechou. Agora, primeiro, né, letra A, a união B. Lembrando que a união, basta eu juntar os elementos, né? Então, o conjunto A é A0, 1, 2, 3, 4. O elemento do conjunto B, se nós olharmos, é o 0, 2, 3, 5. Bom, o 0 nós já temos, o 2 nós já temos, o 3 nós já temos, falta o 5. Precisa ser em ordem? Não, não precisa estar em ordem, tá, gente? Pode repetir conjunto? Pode, mas não deve, tá? Porque, por exemplo, se o 2 está aqui dentro, eu colocar 3, 4, 5 números 2, o 2 vai continuar ali dentro. Então, não é necessário repetir os valores, tá? Depois nós temos a união D. Novamente, quem é o conjunto A? 0, 1, 2, 3 e 4. União D. Vou colocar o D, ó. 5, 7 e 9. Prontinho. B união C. B união C, eu vou pegar os elementos de B. 0, 2, 3 e 5 e vou fazer a união com C. Quem é o C? Ó? 0, 2 eu já tenho, 4 eu não tenho, 6 e 8. Se vocês quiserem, vocês podem ordenar eles, não é necessário, tá? Mas ajuda até para, né, parte estética, né, ficar mais bonito, inclusive. Ok? Agora, a C união D. O que eu faço para C união D? Eu vou pegar os elementos de C, 0, 2, 4, 6 e 8, e vou unir com o D. O D é 5, 7, 9. Não tem nada ali, então 5, 7, 9. Da mesma forma, posso colocar em ordem. Ó. 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, pessoal? Questão número 5. Ó, sendo A, esse conjunto, B, esse aqui, e o C agora eu vou ter que escrever ele, né, porque ele está em forma de propriedade. Então, x é primo menor que 8. Quem são os números primos? Lembrando novamente, primos são números que são divisíveis por 2, por 1, por ele mesmo ou por 1, né? Então, eu tenho o 2, o 3, o 5 e o 7. Esses são os primos menores que 9. Tá? E o conjunto D, deixa eu colocar ele aqui, são os números, ó, conjunto D, são os números inteiros, né, onde o x está entre o menos 4 e o 1, inclusive com o menos 4 e 1. Então, como eu tenho igual ali, eu vou começar do menos 4, como é inteiro, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, esse é o conjunto D. Ok, pessoal? As chaves, gente, não precisa fazer tudo direitinho, tá? Porque ninguém sabe fazer esse troço direito, ok? Tá? Na verdade, se a gente quiser fazer, a gente tem que fazer bem lentamente, né? Mas tranquilo, pessoal. Agora, a intersecção B. O que é o A intersecção B? É o que tem no A e no B ao mesmo tempo, né? Então tem que estar nos dois conjuntos. Se eu olhar o conjunto A e o B, eu vou notar, ó, que eu tenho aqui o menos 1, o 1 e o 3. Outra coisa que é importante falar é que tem que ter as chaves, tá? Se não tiver as chaves, tá errado, tá, gente? Por quê? Porque essa é a anotação correta. Bom, a intersecção D. O que é o A intersecção D? É o que tem no A e no D. Se nós olharmos, nós temos o menos 3, o menos 1 e o 1. Depois nós temos B intersecção C, ou seja, é o que tem no B e no C ao mesmo tempo. Então, o que tem no B e no C ao mesmo tempo? Ó, menos 1 não tem no C, 0 não tem no C, 1 não tem no C, 2 e 3 tem no C. Então, 2 e 3. Da mesma forma, C intersecção D. Se nós olharmos, entre o C e o D não tem nada em comum. Então, a resposta é vazio, que pode ser assim ou assim. Tá? Não pode ser assim, tá, gente? Isso está errado, ok? Bom, questão número 6. Sendo A, B e C tais conjuntos, né, determine A menos B. O que é o A menos B? É simplesmente eu olhar o conjunto A. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui.
Esse aqui é o meu conjunto A. Então, aqui eu tenho o conjunto A e aqui eu tenho o meu conjunto B. Vou deixar eles aqui, A e B. O que eu vou fazer aqui? Para eu fazer A menos B, quer dizer que eu vou pegar o conjunto A e vou tirar todo mundo que tem no B. Então, por exemplo, o 2 tem no B? Não. O 3 tem no B? Sim. O 5 tem no B? Sim. O 7 tem no B? Sim. O 11 tem no B? Sim. Quem é que sobrou no A? Sobrou só o 2. Mas e os elementos que estão lá no B? Não, por quê? Porque eu estou tirando esses caras aqui. Então, esses números aqui, todos eles foram tirados. Tá? Só que eu só risco aquilo que está no A lá. Bom, da mesma forma, A menos D. O que eu vou fazer? Vou pegar o conjunto A e vou riscar o que tem no D. Então, mesmo raciocínio. Tá? Aqui, gente, eu lembro que na prova, né, tinha um errinho aqui. Né? Aqui, na verdade, essa questão aqui eu vou anular ela, porque nós não temos um conjunto D, né? Ok? Então, essa aqui nós vamos passar. E aqui nós temos B menos C. O que é o B menos C? Vou pegar aqui o conjunto B e vou fazer menos o conjunto C. Olha que legal. Tá. E ao fazer B menos C, eu vou tirar o conjunto C. Então, olhando aqui, se vocês observarem, ó, 1, 3, 5, 7, 9, 11, não tem nada que tenha no C. Então, a resposta é 1, 3, 5, 7, 9, 11, porque eu não tirei nada. Ok, pessoal? Já no exercício número 7, observe o diagrama a seguir e escreva os conjuntos na forma tabular. Né? Então, quem é o conjunto A? Basicamente, é quem está dentro do conjunto A. Então, todo mundo que estiver aqui dentro do A entra nesse resultado. Então, aqui nós vamos ter se eu quiser botar em ordem, né? Menos 3, 1, 5, 7, 8 e 9. Tá? No conjunto B. Então, quem está no conjunto B? Então, vamos lá. Ó. Conjunto B é formado por estes elementos aqui. Ó. Prontinho. Esses elementos são os do conjunto B. Ou seja, menos... Opa, deixa eu arrumar a cor aqui, que essa cor errou. Ou seja, menos 7, 0, 7, 8 e 9. E quem é a intersecção B? Ou seja, quem está no A e no B ao mesmo tempo? Está ali, ó. A intersecção B são os números 7, 8 e 9. E quem é o A complementar? Gente, o A complementar é todo mundo que está no conjunto universo, mas não está em A. Então, basicamente, agora eu vou olhar todo mundo que não está em A. Ó, então, todo mundo que está fora do Azinho, eu vou olhar. Não pode estar em A. Então, eu só vou olhar o que está fora do A. Então, o que está fora do A? Ó, está fora do A os números menos 7, menos 3, 0, 1, menos 1, deixa eu botar na ordem aqui, ó, menos 1, né? Depois o 1 também, 1 não. Vamos ver, ó, menos 7, depois o menos 3 está no A, então não. Vou pegar aqui. Ó, menos 7, depois menos 1, 0, tá aqui. Depois o 6, o 10 e o 15. Prontinho. E quem é o B complementar? Bom, o B complementar é quem não está no B, tá, gente? Então, quem não estiver no B é o B complementar. Ó, deixa eu arrumar aqui. Então, quem é o B complementar? O B complementar é todo mundo que não está no B. Ó, então, riscando aqui, todo mundo que está fora do B entra nesse cálculo. Tá? Então, nós vamos ter aqui o menos 1, o menos 3. Então, deixa eu botar na ordem, menos 3, menos 1. Tá? Vamos ter o 1, o 5, o 6, o 10 e o 15. E assim nós concluímos essa parte. Bom, depois nós temos aqui também o exercício número 8. O número 8 diz o seguinte, ó.
O RH, Recursos Humanos, de uma empresa multinacional, fez uma pesquisa interna sobre os idiomas falados pelos seus colaboradores e descobriu que 300 falam português, 250 falam inglês, então eu vou só marcando aqui, tá? 300 falam 250, 150 falam espanhol, 100 falam português e inglês, tá? 80 falam inglês e espanhol, 90 falam português e espanhol e 50 falam os 3 idiomas. Quantos funcionários há na empresa? Bom, se nós formos calcular, né, nós temos o seguinte, vamos fazer um diagrama de Venn aqui. Ó. Então aqui eu tenho o pessoal que fala português, aqui nós temos as pessoas que falam inglês e aqui nós temos as pessoas que falam espanhol. Lembrando que na hora de fazer, nós começamos sempre montando pelo meio, né? Então eu vou começar por aqui, ó. 50 falam os 3 idiomas. Então aqui no meio nós vamos ter 50 pessoas. Depois, 90 falam português e espanhol. Português e espanhol é essa partezinha aqui, ó. Notem que aqui dentro nós já temos 50 pessoas, ó, no português e espanhol, certo? Então, aqui dentro, nós vamos colocar 90 menos 50, 40. 40 mais 50 dá os 90 que ele está mostrando aqui. Depois, inglês e espanhol. Gente, inglês e espanhol é esse pedacinho aqui, ó, porque aqui está dentro do inglês e está dentro do espanhol. Tá? 80, 50 já estão ali, 30. Tá? Depois, nós temos ainda que 100 falam português e inglês. Então, esta parte aqui é toda do português e inglês. Ó. Português e inglês. 50 já estão aqui, então faltam 50. Depois, nós temos que 150 falam espanhol. Então, espanhol tem que ter 150. Se eu somar o que já tem aqui ó, dentro do espanhol, então se nós observarmos aqui, né? Dentro do espanhol, gente, nós já temos isso aqui, ó. O que é isso? 40 mais 50 dá 90, mais 30 dá 120. Então, 120 já falam espanhol. 150 falta 30, né? Então, somando todos esses aqui, dá os 150. 250 falam inglês. Bom, inglês é tudo isso aqui. Tem que ter 250. Quantos nós já temos? Tem 50 com 50 e 30 são 130. 250 menos 130, nós vamos ter 120 pessoas que falam somente inglês. Então, eu vou colocar aqui 120. Para finalizar, nós temos ainda que 300 pessoas falam português. Tá? Então, se 300 pessoas falam português, eu já tenho 140 aqui dentro, né? Falta 160. Agora, nós temos que somar todo mundo. Tá? Somando todos, nós vamos fazer ó, 160 mais 50, mais 50, mais 40. Então, eu já peguei toda essa bolinha aqui. Mais 120, mais 30, mais 30. Fazendo a soma, nós vamos obter, né? Aqui eu vou ter 300 nessa soma, 300 mais 120 dá 420, 420 mais 60 dá 480 pessoas. Então, esta é a resposta. E, pessoal, continuando. 8. Usando a notação de intervalos reais, represente os intervalos que estão nas retas reais a seguir. Bom, gente, lembrando que quando eu tenho uma reta, significa que eu tenho valores de x que estão nesta retinha aqui. Ó. Isso significa que eu tenho infinitos números. Por quê? Entre 2 e 4, a gente sabe que tem o 3. Mas entre o 2 e o 3, nós temos o 2,5, 2,1, 2,001. Então, nós temos infinitos números. Tá? Então, eu representar isso, eu uso colchetes. Eu não posso utilizar chaves, porque é um intervalo real. Chaves eu utilizo quando o meu conjunto é discreto, ou seja, eu sei exatamente cada elemento. No caso de uma reta real, eu tenho infinitos valores, logo eu não sei exatamente todos eles, tá? Então eu vou colocar só os extremos, tá? O menor valor vai no início e o maior valor vai no final. Aqui eu estou usando colchetes virado para dentro, porque a bolinha está fechada. Isso significa que o 2 está ali dentro. Depois, nós temos aqui o 1 aberto até o infinito. Então, o 1 é aberto e o mais infinito é aberto, porque o infinito não é um número, então eu não posso fechar nele. Tá? Da mesma forma, aqui nós temos um intervalo aberto de raiz de 2 a raiz de 5.
E aqui nós temos um intervalo aberto em menos infinito até um meio fechado. Detalhe importante, na hora que eu uso o infinito, eu tenho que colocar se é mais ou se é menos infinito, tá? Tem que ser assim. Bom, depois nós temos o exercício número 10, onde eu tenho o seguinte, A, B e C. Determine a intersecção B. Para eu fazer a intersecção B, eu vou fazer aqui 3 retinhas. Por quê? 2 retas são para colocar o A, o B, e a outra para colocar a minha resposta. Se eu olhar aqui o conjunto A, ele é fechado em 3 e aberto em 7. Já o conjunto B, ele é fechado em 4 e fechado em 10. Como eu quero a intersecção, eu tenho que olhar o que é comum aos dois. Então, o que é comum aos dois conjuntos? Ó, se eu olhar aqui, é este pedacinho. E este pedacinho vai do 4 até o 7. O 7 aberto, né? Então, a resposta é fechado em 4 e aberto em 7. Da mesma forma, eu vou fazer a letra B. Ó, a letra B, eu tenho que fazer novamente 3 risquinhos, né? Ok, 3 risquinhos. No primeiro eu vou colocar a letra B, então aqui B, depois o C e depois o B união C. No B, eu vou ter fechado em 4 até o fechado em 10. Depois, eu tenho do menos infinito até o 5 fechado. Como eu vou fazer a união, eu vou simplesmente unir. Então, eu vou juntar tudo que tem aqui. Ó. Logo, eu vou do menos infinito, né? Do menos infinito até o 10. Fechou. Menos infinito ao 10 fechado. Já na letra C, nós temos A menos C. Então, eu vou precisar do A, do C e do A menos C. Então, novamente, 3 retinhas. Ok? 1, 2 e 3. Perfeito. Então, o A vai do 3, fechado, ao 7 aberto, né? Aqui está aberto. O C, ele vai do menos infinito ao 5, ok? E o 5 fechadinho, ó, fechado. Lembra, viradinho para dentro é fechado, virado para fora é aberto. Ok. Como eu quero A menos C, eu simplesmente agora vou cortar, né? Vou tirar tudo que está no C. Então, ó, tirei isso aqui. O que sobra? Sobra este pedacinho aqui, ó. Tá? Lá no A sobra isso. O 5 estava fechado, então quer dizer que o 5 estava naquele conjunto e eu tirei ele do A. Logo, o 5 fica aberto e o 7 fica fechado. 5 a 7. E para finalizarmos, nós temos agora o último exercício. O último exercício diz o seguinte: 2 fábricas de bolas de futebol, Mike e Olímpia, possuem uma capacidade diária de produção máxima de 500 e 700 bolas, respectivamente. Isso quer dizer que nós temos 2 fábricas. Na primeira fábrica, que é a Mike, ela produz no máximo 500. Então, ela consegue produzir 500. Então, bolinha fechada. A outra consegue no máximo 700 bolas. Então, é o máximo que ele consegue chegar, tá? Que é a Olímpia. Para obter lucro, a Mike precisa fabricar no mínimo 300. Gente, no mínimo, quer dizer que a Mike ela começa a ter lucro com 300 bolas fabricadas. E esse número está incluso, então 300. Então, para ter lucro, ela consegue fabricar ali de 300 e no máximo 500, que é a capacidade da fábrica, né? Depois, a Olímpia, para ter lucro, ela tem que produzir mais de 350. Isso quer dizer que tem que ser mais, tem que ser 351. Né? Então, eu coloco bolinha aberta aqui em 350. Se nós olharmos agora, qual é a capacidade de produção? Né? Então, se em um dia
se no dia anterior ambas fabricaram a mesma quantidade de bolas e obtiveram lucro, podemos afirmar que a quantidade X produzida pertence a qual intervalo? Bom, então aqui se vocês olharem, ó, o intervalo que ambas tiveram lucro, tá? Ambas obtiveram lucro, tem que ser esse intervalo. Por quê? Porque se eu produzir menos que 350 ou 350, a Olímpia não tem lucro. E se eu produzir mais de 500, a Mike não consegue. Então, eu só consigo neste intervalinho. Então, a resposta aqui, gente, fica um intervalo, né? Fica no intervalo aberto em 350 e fechado em 500. Ó, então a resposta fica aberto em 350 e fechado em 500. Letra B. Espero ter ajudado vocês e bora estudar mais um pouquinho, tá, pessoal? Forte abraço. Tchau.